Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda ao Poder e Negócios. Hoje você vai saber como o Tribunal de Contas de Pernambuco fiscaliza a aplicação do dinheiro público que está sob a responsabilidade do Estado e dos municípios. O TCE também está de olho na qualidade de políticas públicas em áreas como segurança, educação, saúde. Nós convidamos o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Valdecir Pascoal, para explicar como tudo funciona e de que forma o povo pode se aproximar do trabalho do tribunal. Prazer. Presidente, bom dia, obrigada. Bom dia, prazer estar aqui. Bem-vindo, fique à vontade, viu? Que bom estar com o senhor aqui nesta manhã de domingo. E olha, gente, o presidente Valdecir Pascoal assumiu o cargo no TCE em janeiro deste ano para o biênio 2024-2025. Esta é a segunda vez que ele assume a presidência. A primeira foi entre 2014 e 2015. É autor de livros nas áreas de direito financeiro, administrativo, constitucional. Tem um currículo vasto nessas áreas e muita experiência para levar o Tribunal de Contas à frente. Presidente, logo quando o senhor assumiu desta vez, o senhor falou que pretende continuar atento ao planejamento orçamentário, às contratações públicas, falou também sobre as obras públicas inacabadas. Qual é a sua prioridade nessa segunda gestão? Romero, um prazer estar aqui com vocês da TV Guararapes, uma honra para mim. Veja, o tribunal ele tem um planejamento estratégico, né? Ele tem uma equipe de servidores, um quadro de servidores do mais alto gabarito. Tem um conselho também, os conselheiros comprometidos, né, com a qualidade do gasto, com a probidade do gasto. Então a gente tem um contínuo, então é um caminhar, né, coletivo, vamos dizer assim. Mas cada gestão escolhe algumas prioridades, né, para ficar com um olhar mais específico. No nosso caso, nós escolhemos como prioridade 4 áreas importantes, que é a segurança pública. Né? O Brasil vive uma crise da segurança pública, a gente compreende que esse é um desafio nacional, envolve o governo federal, a questão do armamento, das armas, do tráfico de drogas. Temos a questão do Estado com policiamento ostensivo, polícia militar, a investigação criminal com polícia civil, e os presídios, que é um desafio enorme. E tem também os municípios, que desde 2018 são obrigados a ter um plano de segurança que envolve a guarda municipal, envolve programas de transferência de renda. Então nós lançamos agora, no mês passado, um índice de governança no âmbito estadual, de governança da segurança pública, é o índice de governança e gestão da segurança pública no âmbito do estado de Pernambuco, com dados ainda de 2028 e levantamos esses dados... 2022? Aliás, 2022. Era o programa Pacto pela Vida. Então, esses dados foram levantados, nós temos uma situação que envolve muitos desafios e o tribunal vai começar, a partir de agora, a lançar auditorias aprofundadas na área de presídios, na área do policiamento ostensivo e na área da investigação criminal, aprofundando isso em parceria com o gestor. Então, segurança pública é uma das prioridades. A outra é o analfabetismo. O Brasil tem um indicador de analfabetismo muito preocupante. Pernambuco também não pontua bem na área da educação infantil. É muito bom Pernambuco no ensino médio, conseguimos um patamar de referência nacional, mas o indicador de analfabetismo ainda é muito preocupante. E divulgamos agora um indicador de compromisso com a alfabetização. São 5 eixos que o tribunal vai olhar, está olhando em cada escola pública dos municípios para aprofundar isso e descobrir qual a causa desse mau resultado em relação ao analfabetismo. Então, segurança, educação. Isso. Eu tenho observado também e acompanhado o trabalho do Tribunal de Contas em relação a outras questões, como transporte escolar, né, também envolvendo a educação, saúde pública, a questão dos hospitais públicos, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, o que é que o TCE já conseguiu fiscalizar, acompanhar, né, em relação a obras inacabadas, que esse foi um outro ponto que o senhor citou quando o senhor tomou posse? Sim, esse é um ponto importante. Ontem tivemos uma reunião no tribunal essa semana, e justamente para discutir esse levantamento. A gente há 10 anos, Meire, a gente faz um levantamento também, com base em dados que vêm dos gestores e também da nossa fiscalização, da quantidade de obras inacabadas, que envolve problemas de ilegalidade, né? É isso, você tem uma obra hoje que não termina, que ela está inacabada, é um prejuízo enorme, que você já colocou recursos públicos ali. A gente tem em torno de 1.500 obras no estado de Pernambuco e nos municípios inacabadas. Esse relatório é enviado para os gestores, que tem um prazo para enviar
quais as providências que vão sendo tomadas em relação à retomada dessas obras. E se os gestores continuarem descumprindo prazos e programações? Pronto, aí eles vão entrar numa matriz de risco de auditorias. Essa auditoria é lavrada um relatório por parte dos auditores do tribunal. Os gestores têm um período para defesa, mas aí o tribunal pode julgar a conta irregular. Isso pode implicar em devolução de recursos ao erário, pode implicar aplicação de multa nesses gestores, em todos aqueles que deram causa a essa paralisação, vamos dizer, indevida. E também a gente envia para o Ministério Público quando isso for uma situação gravíssima que envolva indícios de ilícito penal ou de improbidade administrativa. Qual é o grande desafio neste ano de eleições para o Tribunal de Contas de Pernambuco, especificamente aqui? Isso. Não, é exatamente evitar que em ano eleitoral, né, tem aquela propensão dos gestores gastarem mais. É por isso que a lei traz regras de vedações, de algumas limitações. Por exemplo, nos últimos 8 meses desse ano de eleição, que é o último ano do mandato, não pode contratar nova despesa sem deixar em caixa, até 31 de dezembro, o dinheiro para bancar aquela despesa, na integralidade. Esse é o artigo 42 da LRF. Da mesma forma, a despesa com o pessoal, não pode aumentar a despesa com o pessoal. Os gestores ficam tentados muitas vezes, né? Aqueles que não são comprometidos com a responsabilidade fiscal, a contratar, isso pode dar voto, mas a lei veda isso. E a consequência também é muito dura em relação à responsabilização, podendo chegar até a culminar com a inelegibilidade. Ele ficar depois proibido até de se candidatar novamente. Então é muito sério. E se o tribunal tem uma cartilha, a gente não é só esse fiscal duro, que tem que ser, mas a gente também tem um papel educador mesmo. E a Escola de Contas tem um curso para os gestores municipais em ano eleitoral. Tem um curso, já está no ar na Escola de Contas. Basta entrar no site da escola para se inscrever. E temos uma cartilha orientando os gestores quais são essas vedações, quais são as proibições, não só da lei de responsabilidade fiscal, mas também da própria lei eleitoral, que estabelece proibição de contratar shows em alguns períodos, de gasto com publicidade, para evitar uma concorrência desleal entre os candidatos e também para preservar o equilíbrio das contas públicas. E o senhor falando aí em relação às prioridades, né, de cada município, do estado, a gente sabe que saúde, educação, segurança, transporte, tudo isso entra na conta. Sim. E há sempre aqueles investimentos, né? O senhor falou aí que em fevereiro o Tribunal de Contas de Pernambuco divulgou pela primeira vez o Índice de Governança e Gestão da Segurança Pública. Sim. Aí a gente fica do lado de cá perguntando por que Pernambuco alcançou 63%, levando em consideração que foi o Pacto pela Vida, né? Sim. Levando aí, a gente coloca nessa conta o que, por exemplo? O policiamento ostensivo, as investigação conclusivas, que concluíram os inquéritos, que é um outro grande desafio. Então, 63% quer dizer que a gente estava bem ou que a gente estava mais ou menos? São 4 eixos que são aferidos, né? Em alguns a gente está muito, o indicador foi muito baixo, na questão dos presídios, por exemplo. Porque todo mundo reclama de segurança pública, presidente. Exato. A questão do policiamento ostensivo, ela foi razoável, alcançou um nível intermediário. Nas estatísticas, que é um dado muito importante, Meire, que é a divulgação de estatísticas. Porque em muitos estados acontece uma manipulação nesses dados. E o cidadão fica sem saber. A gente muitas vezes, como cidadã, a gente tem dificuldade de saber qual é a realidade. Porque quando a gente entra nos sites oficiais, não tem uma conta atualizada, uma realidade. Isso. Por exemplo, se a gente pegar agora Pernambuco, né, não sei se a gente vai encontrar todos os dados, né, dia a dia. Não tem isso. Pronto, esse foi um ponto que foi até positivo. Foi o mais positivo, foi a divulgação das estatísticas e a confiabilidade desses dados. Mesmo estando atrasado. Diante dos outros estados? Não, mas veja, esses dados eles são atualizados pela Secretaria de Segurança de Desenvolvimento Social. O nosso indicador foi que a gente foi a 2022 para começar a construir uma série histórica. A gente já está apurando agora os indicadores de 23 e 24 para poder ter uma curva, se está aumentando, se está diminuindo, para depois daí lançar, como eu falei, as auditorias aprofundadas em cada área para ver a legalidade dos contratos, se tem policial suficiente, se tem delegacia da mulher, como é que está sendo tratado o crime de feminicídio. O tribunal cada vez mais olha para a política pública, para a efetividade, sem, claro, também preocupado com a legalidade dos contratos que são feitos, que são recursos vultosos que são aplicados nessa área. É interessante, gente, que o Tribunal de Contas, ele discutiu o cenário atual e as melhorias que precisam ser feitas na segurança pública em Pernambuco. Houve algum comprometimento dos gestores com essa necessidade, presidente? Sim, essa auditoria que a gente faz, esse levantamento, esse diagnóstico, ele é feito em parceria com os próprios gestores, Meira. É bom que se diga isso.
Nesse ponto, o tribunal faz o que se chama controle operacional da eficiência, como eu disse, da efetividade. Então, a gente convoca os gestores, colhe os dados e, nesse caso, eles estabelecemos recomendações e prazos para que eles se adequem à regularização de alguns pontos que não estão bem atendidos. Então, isso é feito e nessa auditoria que é aprofundada, ele é chamado também para participar, para mostrar ao tribunal o que está sendo feito. Então, isso gera um despertar, você não sabe a quantidade, tanto na área de segurança como na questão da alfabetização, só o fato da gente divulgar já gera uma reação, uma vontade de querer suprir aqueles desafios e aparecer bem no outro retrato que o tribunal vai fazer daqui a pouco. Eu acho interessante, quando o senhor fala de educação, os seus olhos brilham, a gente observa, né? Então, vou voltar lá para março para falar de novo sobre aquela primeira vez que o Tribunal de Contas divulgou o índice de compromisso com a alfabetização, né, gente? Que analisa aí a alfabetização de crianças de primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Esse índice apontou que Pernambuco ocupa hoje o 16º lugar no país na alfabetização infantil, que teria que ser na idade certa. Então, os gestores públicos, eles precisam ter esse compromisso. Prefeitos, secretários municipais de educação. O que é que eles se comprometeram a fazer depois desse resultado, presidente? Esse é um processo bem interessante. A gente está aí numa parceria, Meire, com a AMUP, Associação dos Municípios. O Marcelo Gouveia tem sido um parceiro para sensibilizar os gestores municipais. A Undime, que também tem uma área de atuação importante, a Andreica, que é a atual presidente da Undime Pernambuco, também em parceria. Ela tem uma atuação muito forte nos próprios dirigentes escolares. Então, está sendo feito e também com a Secretaria de Educação do Estado, porque você sabe que a questão do analfabetismo, a educação infantil, o ensino fundamental, é de competência dos municípios, mas o Estado tem uma participação de coordenação importante. Então, firmamos um convênio, TCE, Secretaria de Educação do Estado, a MUP e um DIME, para a gente reforçar esse indicador de compromisso com a alfabetização. Basicamente, nós encontramos problemas em 85% dos municípios, problemas sérios na área do analfabetismo. O que a gente afere? É aquele básico. Sem aquilo é muito difícil o município sair-se bem na questão do analfabetismo. Quais são os 5 eixos? Primeiro, tem uma legislação, tem um plano de combate ao analfabetismo e a dotação orçamentária. Você está no plano das ideias, se aquilo não é trocado em moedas e vai para um orçamento com recurso para aquilo, não sai do canto. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo existe capacitação naquele município para o professor, porque uma coisa é capacitar o professor no geral, outra coisa é para alfabetizar, que é um desafio enorme, são crianças ali que tem que ter toda uma didática, uma pedagogia especial. Está tendo isso no município? Se está, aprove. É um pouco isso que a gente faz. O terceiro eixo, se tem um material de apoio, material didático de apoio voltado para o analfabetismo, para a criança, e não aquele mais geral. Se tem um material de apoio específico. Depois tem a questão da adesão. Se o município tem uma adesão com o plano nacional do governo federal, também na área do analfabetismo, que tem, e o governo do estado. Ele está aderido, tem harmonia com o que está planejado no nível estadual e federal. E o terceiro, um dos mais importantes, que é o monitoramento do aluno, periodicamente. Hoje já se tem um monitoramento manual, mas o tribunal quer que esse monitoramento seja bimestral. As boas práticas no Brasil indicam que, quando tem o gestor escolar, o dirigente escolar acompanha um aluno ali, a cada 2 meses, consegue recuperar um aluno que está ali desgarrado e que perdeu. Então, são esses 5 eixos. Agora, presidente, partindo para a prática, a gente sabe das condições, né, dos nossos docentes, né, dos nossos professores. A gente sabe que o serviço público, ele demanda, né, muito desgaste dos profissionais. A gente sabe da dificuldade que é acompanhar a situação individual, né, de alunos, né, que muitas vezes deixam de ir à escola. Então, tem a busca ativa que precisa ir lá pegar aquela criança. Transporte escolar, inclusive, o Tribunal de Contas fez um relatório muito importante sobre a situação do transporte escolar, que não foi satisfatório, né? Sim. Veja que a coisa é um contínuo, né? A gestão passada do conselheiro Nilson Ramos também deu prioridade para a educação. E nós fomos em 2 áreas importantíssimas, Meire, que tem a ver com essa efetividade dessa política pública, que é o transporte escolar, como estão os ônibus, quais os veículos, quais as condições. Fizemos uma blitz, ao mesmo tempo, nos 184 municípios. E o resultado foi
preocupante, mas fizemos termos de ajuste de gestão com os gestores e está dando um resultado expressivo. E nós mostramos aqui na TV Guararapes, isso foi importantíssimo, porque realmente provocou mudanças. A gente sabe que o trabalho do Tribunal de Contas do Estado é muito respeitado. Eu não sei como vocês dão conta de tanta coisa, gente, porque também é missão do TCE descobrir a situação do transporte escolar dos municípios. Aqui mesmo a gente já divulgou os ônibus quebrados, né? Alguns com risco para os estudantes. A gente fez esse acompanhamento. É um acompanhamento constante, presidente? Constante. A gente faz um levantamento lá, um retrato naquele dia, mas os gestores depois eles ficam mandando. Nós assinamos termos de ajuste de gestão, Meire, e demos prazo para que eles mandassem para o tribunal a prova da regularização. E o resultado tem sido, como eu disse, expressivo. A melhoria da qualidade do transporte é inegável. Então, assim, mérito também para os gestores que se comprometeram e estão cumprindo. E o outro aspecto que tem a ver com o ensino, com a qualidade do ensino, é a questão da infraestrutura escolar. Fizemos também uma blitz nas escolas municipais, em grande parte delas, para ver a questão do banheiro, da sala de aula, o arejamento, né? As condições de estudo, porque você pode ter aquele tudinho, que eu falei do índice de compromisso. Se não tem um local, uma infraestrutura digna para se aprender, você não aprende. Né? Então, são outros fatores que junta-se ao índice de compromisso com a alfabetização que vai fazer com que Pernambuco tenha, de fato, um salto qualitativo na questão da educação. E olha, presidente, a gente realmente precisa de um órgão fiscalizador e exigente nessas questões, né? Outra pauta do TCE é a fiscalização do cumprimento de aterros sanitários. Quantas vezes a gente já mostrou aqui, né, nos nossos telejornais. Qual é a situação dos municípios pernambucanos, presidente? Esse é um outro ponto importantíssimo, Meire. Temos um dado expressivo do ano passado, que foi Pernambuco ter 0 lixões. Na minha gestão, em 2014, começamos esse levantamento nos aterros sanitários e nos lixões. Apenas 15% dos municípios faziam a destinação do resíduo sólido adequadamente, conforme mandava a legislação. Nesses 10 anos, o gráfico fez isso mesmo. Nós saímos de 15% para 100%. O grande desafio agora é a manutenção, é que essa conquista seja sustentável, que não haja retrocesso. De vez em quando está havendo. O município faz um monitoramento, até inclusive no nosso departamento de engenharia tem drones que ficam nas inspetorias e quando tem a denúncia de algum volta de lixão ou alguma destinação irregular, o drone vai lá, filma, e faz um relatório, manda para o gestor, dá um prazo para ele regularizar. Então temos conseguido manter. Então o grande desafio, porque envolve custo, a gente também não fecha os olhos para a realidade dos municípios. Os municípios sofrem. No Brasil, a federação é muito desigual, a União tem muitos recursos, o Estado tem mediano e os municípios onde está o cidadão e a política pública depende de convênio, depende de emendas parlamentares, não tem essa autonomia. E ainda tem o combate à corrupção, né? Que a gente sabe que é preciso estar fiscalizando essa questão, ponto aí, é um calo na vida de órgãos fiscalizadores. Não tenha dúvida, a questão da corrupção está na pauta nossa, é exatamente as contas que são prestadas, que a gente analisa a licitação, desde aquele início que eu falei, através de uma análise preventiva, já para evitar que se concretize, mas também quando a gente detecta desvio de dinheiro, aplicação antieconômica, dano ao erário, né, e muitas vezes com indícios de dolo, né, de que não foi apenas um erro, que pode acontecer nos gestores. Né? A maior parte dos erros, inclusive, não são dolosos, vamos dizer, não foi por vontade própria, pela precariedade, muitas vezes, do quadro de pessoal, as dificuldades que tem o município. Mas aqueles casos que são gravíssimos, nós mandamos para o Ministério, não só punimos, do ponto de vista de determinar o ressarcimento, como também aplicamos multa, como mandamos ao Ministério Público para fins de ações penais. Muitas vezes, esse gestor lá que foi improbo, ele paga um preço altíssimo, porque ele sofre no tribunal, vai sofrer no Ministério Público e depois no Judiciário. Querendo ou não, ele precisa pagar. Ele tem que fazer, ele tem que andar na linha, né? Porque, afinal de contas, ele é um servidor público. E é dinheiro público, né? O dinheiro do povo tem que prestar contas e agir corretamente, como se fosse dele. E o povo pode denunciar. Ó, gente, a gente vai para um rápido intervalo e, na volta, você vai saber como solicitar, por exemplo, a fiscalização, né, sobre um caso que seja suspeito de desvio, negligência, uso indevido do dinheiro público e ainda projetos de inovação e tecnologia e comunicação para aproximar o povo do Tribunal de Contas do Estado. Até já.
O Poder e Negócios está de volta, hoje recebendo o presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco, Valdecir Pascoal. Entre várias atribuições do TCE está a fiscalização do dinheiro que é gasto pelo Estado e pelos municípios. E quando você não estiver satisfeito ou desconfiar de um desvio ou má conduta no serviço público, saiba como e quando pode solicitar a fiscalização do TCE. Sobre isso que a gente vai falar agora. Presidente, quem é que pode fazer essa solicitação de uma fiscalização do TCE num caso suspeito? Meire, a Constituição Federal de 88 tem muitos avanços na linha da democracia. E uma delas foi permitir que qualquer cidadão possa fazer uma denúncia ao tribunal, fazer uma reclamação de algum serviço público mal feito ou alguma irregularidade que ele tomar conhecimento. E o tribunal, para facilitar exatamente esse contato do cidadão com o tribunal, criamos a ouvidoria. Uma ouvidoria que já tem 20 anos, que atende presencialmente, atende através do 0800, que você vai mostrar aí daqui a pouco, atende através de e-mail. Temos um site da ouvidoria, então o cidadão, sabendo de algum problema que tenha a ver com a competência, com a nossa competência, que é fiscalizar recursos públicos, pode informar o tribunal e vai ter resposta. Não é mandar e a gente vai fazer, não. Ele vai acompanhar, gera um número, ele vai ter acesso se aquilo se transformou num ponto de uma auditoria, se transformou num processo específico. Então, ele pode fazer esse processo presencial ou virtual. A gente vai até colocar aqui o site do Tribunal de Contas de Pernambuco, que é para o pessoal em casa acompanhar como é feito esse pedido, onde é que ele pode se inteirar. Ó, gente, tcepe.tc.br, né? A gente tem aqui, essa é a página inicial. Vamos ali em cidadão, para a gente ver o que é que o cidadão... E aqui o Tome Conta, conheça e fiscalize o seu estado. Ele clica nessa aba, Tome Conta. Isso. Ele vai aparecer daqui a pouquinho, ó. Tá vendo? Município, estado, fornecedor, isso é a situação de cada cidade, de cada estado. Aí ele clica e vai sabendo, por exemplo, eu estou no Recife, eu estou em Taquaritinga do Norte, então você vai ali e clica para saber ali, a relação dos municípios pernambucanos. Isso é muito bom para facilitar. Agora, na hora de fazer uma denúncia, presidente, a pessoa, o Poder Legislativo, um partido político, por exemplo, ele precisa apresentar alguma documentação? Se tiver um indício, alguma prova, né, cópia de alguma licitação, de alguma contratação, de alguma nomeação de um servidor que ele acha que é irregular, ele pode anexar. Mas ele também pode só anunciar e dizer onde o tribunal pode encontrar. E tem um detalhe, da parte do cidadão, ele até pode fazer a denúncia anônima. Que aquilo, embora ele não tenha um processo com o nome dele lá, muitas vezes tem medo, né, tem algum temor de aparecer, mas aquilo vai se transformar num insumo, num dado importante. E o tribunal vai olhar a relevância daquilo e inserir no processo ordinário de fiscalização. Para você ter uma ideia, Meire, 50% da nossa força de trabalho de fiscalização atua no hoje. Aquilo que eu falei, atua no hoje, no agora, no recurso que está sendo aplicado agora. E a outra parte, claro, vai ver as contas de outros anos, alguma denúncia que chegou no ano anterior, mas hoje é o nosso carro-chefe. É uma fiscalização online, justamente para poder prevenir mal feito. A gente tem recebido aqui na TV Guararapes, por exemplo, muitas denúncias em relação ao serviço público na área de saúde. No atendimento dos hospitais, por exemplo, dos grandes hospitais que são referência. O TCE também está de olho nessa questão da saúde pública, não é? Sem dúvida. A gente tem o relator da saúde nesse ano de 24, o conselheiro Carlos Neves. Ele tem tido muitas reuniões com os gestores dos hospitais e o tribunal abriu já 2 auditorias para analisar exatamente a qualidade, os insumos. Há muita denúncia de falta de insumos nos hospitais, medicamentos, né, o material e também na questão do atendimento. E vocês cobram do Estado? Sim, esse desafio não é de hoje, é um desafio histórico, né? A saúde pública no Brasil, a gestão é um desafio histórico, o tribunal tem esse papel de fiscalizar, não só no aspecto, como eu falei, da legalidade dos contratos, né, das compras desses insumos. Por que está demorando? É falta de orçamento? É incapacidade de lançar uma licitação e concretizar uma licitação para que aquilo se transforme num contrato e os produtos cheguem, né? É falta de pessoal. Então, é esse aprofundamento que o conselheiro Carlos Neves, junto com a equipe da auditoria, está fazendo para a gente ter depois um retrato fiel do problema, né? Da profundidade do problema e o que deve ser feito
para aprimorar esse serviço que é tão útil à população, que é a saúde. Por isso que é importante aproximar, né, o povo do serviço que o Tribunal de Contas faz. E nesse sentido, vocês também estão fazendo um investimento em inovação, em tecnologia, em comunicação. Sim. Tem inteligência artificial também vindo por aí, né, presidente? Isso, Meire. A gente está agora, apresentamos essa semana para o Conselho uma inteligência artificial chamada Aurora, né? Que tem a ver com a nossa Rua da Aurora, a sede do Tribunal Histórica, tem a ver também com a luz do amanhecer, novos conhecimentos. A gente sabe que nada vai substituir o ser humano, mas desenvolver uma inteligência artificial que possa ajudar ao auditor em campo de montar seu relatório, ao julgador de escrever seu voto, né? Fora isso, um papel muito importante, já que estamos aqui com a imprensa, é facilitar a comunicação do tribunal com o cidadão. Nós temos uma página, nós temos redes sociais e o tribunal aderiu e a minha gestão colocou como prioridade, a linguagem simples. Essa área que o tribunal atua é orçamento, é previdência, é tributo, é licitação, contrato, são temas áridos. E o cidadão comum tem dificuldade de compreender muitas vezes essas questões, daí ele às vezes se limita a não denunciar porque nem compreende. Então nós estamos com esse propósito de usar a inteligência artificial para traduzir nossos votos, traduzir nossas decisões para a linguagem simples, claro, com a supervisão dos nossos especialistas, né? Para que o nosso site tenha a matéria do ponto de vista técnico, para aqueles mais entendidos, e tenha também transformando aquilo numa linguagem acessível, para que o cidadão compreenda e possa exercer a cidadania da forma mais efetiva, que é compreendendo, sobretudo nesse contexto de fake news, de desinformação. Exatamente, né? No ano de eleição, por exemplo. Ano de eleição, fundamental. Então, nós, a propósito do ano de eleição, nós até o dia 5 de agosto, começo de agosto, enviamos para a Justiça Eleitoral a lista dos gestores que tiveram contas irregulares nos últimos 8 anos. É um grande repositório, né? Um local que o cidadão pode olhar aqui, e vamos divulgar isso no site Tome Conta, no próprio site do tribunal, o cidadão ali olhando, eu vou votar nesse candidato, como foi ele na gestão passada. Perfeito. O tribunal diz como foi ele, e é confiável, que é um dado objetivo, feito a partir de um processo que ouviu o próprio gestor. Perfeito. Presidente, eu sei que é muito trabalho para o Tribunal de Contas do Estado, é um fiscal, nós também, como cidadãos, somos fiscais do lado de cá. E a imprensa então, também é fiscal. Vamos trabalhar juntos para que os serviços públicos funcionem, né, gente? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, bom domingo, Meire. Boa semana para o senhor. Parabéns pelo programa, muito obrigado. Muito obrigada. E nós marcamos um novo encontro no próximo domingo, às 10h30 da manhã. Grande abraço, tchau, tchau, até lá.